E nesse sábado agora, dia 21 de janeiro, a partir das 8 horas, horário de Brasília, vai começar o UFC 283 na luta principal entre Glover Teixeira versus Jamahal Hill, no retorno do UFC aqui no Brasil. Cara, muito tempo que nós não tínhamos Fight Nights aqui no Brasil, e esse é um card que está recheado de atletas brasileiros. Eu quero ver com vocês aqui quem são meus favoritos e meus palpites para essas lutas, beleza? Então, sem enrolação, roda a vinheta. Fala aí, amante de MMA, beleza? Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda, o canal das notícias do mundo de MMA. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui? É que não tem como, se inscrevendo aqui no Passando a Guarda, beleza? Vamos agora dar uma olhadinha aqui no quais são os meus palpites nas lutas, beleza? Abrindo o card preliminar, nós vamos ter a luta entre Simon Oliveira versus Daniel Marcos. E perder muito tempo com o card preliminar, na minha opinião, quem vence é o Simon Oliveira. Eles vão lutar pelo peso galo, sem muita enrolação, para não perder muito tempo no card preliminar. A não ser que eu veja algum atleta que vale a pena falar, alguma luta interessante, beleza? Na próxima luta nós vamos ter Josiane Nunes versus Zara Faring. E, por incrível que pareça, Josiane Nunes, ela é muito cotada e, na minha opinião, ela vence essa luta. Luta no peso feminino, no peso pena. A Josiane Nunes, ela tem um cartel de 9 vitórias e 1 derrota. A Zara Faring, ela tem 6 vitórias e 4 derrotas. Ela é tão azarona que ela tá pagando quase 5 reais a cada R$1 vestido. Ou seja, se investe 100 reais nela, volta 500. De tão azarona que ela é. Complicado? E vendo os highlights das lutas dela, vou de Josiane, beleza? Então bora. Na próxima luta no peso meio médio, nós vamos ter Warley Alves versus Nicolas Dalby. E na minha opinião, quem vence é o brasileiro Warley Alves, ele que tem um cartel de 15 vitórias e 5 derrotas. E eu acredito que ele vai vir aí sangue nos olhos, porque o UFC Rio, o Brasil inteiro vai querer assistir. Lembrando que esse evento vai passar na Band e no Fight Pass. Eu já assinei o Fight Pass e gostei pra caramba, vale muito a pena. Se você não assinou, te convido a assinar, vale muito a pena, muito legal. Tem a biblioteca todos os eventos do UFC e vale muito a pena. Na próxima luta, nós vamos ter a luta entre Ismael Bonfim versus Terrence McKinney. Israel Bonfim, outro brasileiro, ele que tem um cartel de 18 vitórias e 3 derrotas versus o Terrence McKinney, que é quase o nome do Batman, né? O Batman do futuro, só que é Terrence. O Terrence McKinney, ele é muito bom de wrestler, ele é um bom boxeador também, ele tem um jogo bem bacana, tem um footwork bem legal, no peso leve, lutando de 70 os dois. Na minha opinião, quem vence é o Terrence McKinney. Ele tem um cartel um pouco menor, né? Ele tem menos lutas, menos amostragem de lutas do que o Ismael Bonfim. Mas o cara é um prodígio. Eu acredito que daqui a pouco ele vai começar a beliscar ali o top ali da divisão. Lembrando que o campeão da divisão é o Islam Makhachev. E eu acho que ele vai chegar lá daqui mais cedo ou mais tarde. Quem sabe evoluindo, ele consiga até pegar um top 10 aí e avançar até chegar aí até um top 5, hein? Fiquem de olho nele. Na próxima luta, nós vamos ter a luta no peso galo entre Luan Lacerda versus Cody Stamann. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Cody Stamann, ele que tem 20 vitórias e 5 derrotas e um no contest. O cartel dele é muito bom, bem positivo. O Luan Lacerda, ele ainda não tem dados no UFC, mas segundo o Sherdog dele, ele tem 11 vitórias e 1 derrota. Ele que veio do LFA, que é a divisão de baixo, né, do UFC, onde como se fosse a G-League do UFC, né, assim como a NBA tem a G-League, o UFC tem a LFA, onde o pessoal desenvolve lá e é subido pro UFC, que foi a mesma forma que subiu o Alex Pereira Poatan, nosso brasileiro Alex Poatan, muito bom lutador, da mesma forma. E essa luta parece ser uma luta bem interessante, eu quero muito ver. O Luan, ele não é muito bem cotado, tá quase 4-1, ou seja, quase a cada 100 reais colocado, volta a 400, então complicado, mas eu quero muito assistir essa luta. Como os dois são peso galo, vai ser uma luta de agilidade e eu quero muito ver isso. Na próxima luta nós vamos ter Gabriel Bonfim versus Moanir Lazel, do peso médio.
E, segundo as casas de apostas, quem vence essa luta é o Gabriel Bonfim. Eu não conheço muito sobre os dois, então eu prefiro não opinar, mas as casas de apostas veem o Gabriel Bonfim como favorito, aí fica sobre a sua visão, né? Eu me eximo dessa. Na próxima luta, no peso pesado, nós vamos ter Shamil Abdurakhimov versus Jailton Almeida, também conhecido como Jailton Malhadinho. E é óbvio que eu acredito que quem vence essa luta é o Jailton Malhadinho. Ele é muito brabo, o cara é muito bom, ele tem um jiu-jitsu muito forte, o pessoal fica falando que ele é o Khabib baiano. A luta vai fazer uma luta bem amarrada, embora o Shamil ele seja russo, acredito que a dele vai ser partir para trocação, mas o Malhadinho tem uma trocação bem afiada, mas o forte dele mesmo é a luta agarrada, e eu vejo ele vencendo essa luta aí no mais tardar no segundo round, sem muito dano. Então comenta aqui embaixo que eu quero saber se você acha sobre essa luta. Na minha opinião, quem vence é o Malhadinho. Na próxima luta, nós vamos ter uma luta bem interessante. Thiago Moisés, para mim, o brasileiro que mais deu trabalho no jiu-jitsu para o Islam Makhachev, versus uma revelação da shootbox, que é o Melquiziel Costa, que é um atleta bem interessante de assistir as lutas dele. É bem legal mesmo. O cara ele é muito bom, já mandei direct pra ele no Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá aqui meu Instagram aqui, bem interessante. Vai mandar mensagem lá, eu respondo todo mundo. E talvez a gente veja uma das lutas onde que o negócio vai pegar fogo, porque o Melquiziel, ele vem, né, entrando, tendo a chance dele de já participar de um card principal, entrando no UFC, quando o Thiago Moisés, que é pedreiro, jiu-jiteiro de altíssimo nível, ele deve estar comendo tatame para poder fazer aquele jiu-jitsu feroz. E o cara é muito bom de trocação. Se você pesquisar no YouTube, tem várias lutas dele aí também. O Instagram dele também é bem bacana, ele bota vários highlights dele. E, cara, essa luta aí vai pegar fogo. Mas, na minha opinião, quem vence é o Thiago Moisés. Mas não fico surpreso se o Melquiziel vencer. Não fico nem um pouco surpreso. Na próxima luta, nós vamos ter no luta peso médio Gregory Robocop Rodrigues versus Bruno Ferreira. E na minha opinião, cara, quem vence é o Robocop. O Robocop é muito brabo. O Jael Adesanya mesmo já falou que ele é o cara que mais o excitou vendo lutar, pois ele se entrega mesmo pra batalha. Ele teve um corte profundo aqui, né, entre as sobrancelhas. E mesmo assim não parou a luta, fez ali o curativo ali, o tratamento ali com o que podia ser feito no momento e partiu pra luta. Ele tem bons movimentos, ele é muito bom, tem um gás muito bom. E na minha opinião, ele vai dar um showzaço nessa luta aí. Quem sabe possa até ser a luta da noite. Fiquem de olho. Apesar que tem muitas lutas boas ainda por vir ainda. Tem o Durin, tem a Batistaca e muita coisa pra poder vir pra frente. Mas na minha opinião, quem vence é o Robocop. E fechando o card preliminar, nós vamos ter a luta entre Maurício Shogun Ruas, ex-campeão do peso meio pesado. Ele foi destronado por John Jones. Desde então, o John Jones ele ficou anos sendo campeão e deixou o cinturão poder participar agora no UFC 285, depois de 3 anos de ato no peso pesado, versus Ior Potieri, que é da Ucrânia. Eu acredito que essa luta seja a luta de despedida do Maurício Shogun Ruas. O Maurício Shogun, ele tem uma história muito bonita no UFC. Ele tem 27 vitórias, 13 derrotas e 1 no contest. Já deu muita alegria pro Brasil, foi um campeão muito bom. Ele é um excelente empresário, ele já tem o pé de meia dele fora do MMA, ele vai se aposentar como lutador. Certamente vai continuar dando treinos e fazendo aquela coisa toda, porque o espírito de guerreiro não abandona o lutador aposentado. E eu acredito que vai ser bem difícil para ele essa luta, pois o menino é sangue novo, né? O Ior Potieri, ele tem um cartel de 19 vitórias e 3 derrotas. E vai ser embaçado pro Shogun vencer ele. Na minha opinião, quem vence é o Ior Potieri. Se você tá assistindo até aqui e não deixou o seu like, eu peço para que você deixe seu like, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Comente aqui embaixo um Ei Davi, eu tô aqui, que eu vou dar um like e coraçãozinho no seu comentário, já é? Então bora pro card principal. Abrindo o card principal, nós vamos ter a luta entre Paul Craig versus o cara que mora aqui da minha cidade, Johnny Walker, de Rio das Ostras. Falar nisso, eu tô falando de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E você, tá falando de onde? Eu quero saber. Vou dar like e coraçãozinho quem colocar aqui qual é a cidade e estado que tá falando, hein? Lutador daqui de Rio das Ostras, da minha cidade. Eu faço parte da equipe que ele é um dos fundadores.
que é muito interessante, um projeto social que tem aqui na minha cidade. A luta dele contra o Paul Craig, o Johnny Walker que tá tentando voltar à coluna ali das vitórias no peso meio médio e quem sabe disputar cinturão. Eu acredito que esse ano é o ano de Johnny Walker, ele vai conseguir chegar lá, até mesmo porque a divisão está um pouquinho terra arrasada. E na minha opinião, ele vence Paul Craig. O Johnny Walker, ele tem um punch muito bom, ele tem um jiu-jitsu muito legal, ele tem uma trocação muito boa. Paul Craig, o cara vai pra carniçar mesmo, não tá nem aí, vai entrar mesmo pra guerra, e Johnny Walker não tem medo de guerra. Eu acredito que se ele tiver bastante cuidado pra não deixar o queixo dele na reta, ele consiga vencer, porque se entrar um pedradão, já era. Pra todo mundo já era, né? Então, mas eu acredito que o Johnny Walker ele tem todas as armas suficientes para poder neutralizar o Paul Craig, que tem um cartel de 16 vitórias e 5 derrotas e 1 no contest. E, na minha opinião, o Walker ele tem mais envergadura, ele tem mais peso em off, ele é maior também, ele é 8 centímetros mais alto e tem envergadura nada compatível, ele tem 2,8 metros de envergadura contra 1,93, ou seja, até o Paul Craig chegar nele, Johnny Walker já tocou nele, ele é bem ágil, então não tem como, Johnny Walker vence essa luta na minha opinião. Na próxima luta nós vamos ter a luta que eu tava muito interessado de ver, que é a luta entre Jessica Andrade Batistaca versus Lauren Murphy, e na minha opinião não tem como, pra mim a Lauren Murphy não vai aguentar com a Jessica Batistaca no peso mosca. A Batistaca já falou que se ela vencer essa luta, ela vai tentar pegar o cinturão e lutar contra a Valentina Shevchenko de novo, ou seja, Taila Santos vai ter que dar um passinho pra trás. E talvez a Batistaca consiga, né, já ter o title shot, embora muita gente tá brigando na internet para que a Taila tenha o title shot dela, pois ela foi a luta mais dura do que a Amanda Nunes, de tudo que eu já vi nas mãos que aconteceu com a Valentina Shevchenko. A Valentina Shevchenko perdeu para Amanda, mas contestável. Ela venceu as outras meninas com uma supremacia, ela teve um pouquinho mais de trabalho com a Jennifer Maia. Jennifer Maia é muito boa, gente boa pra caramba, já conversei com ela no Instagram. E eu acredito que a Taila foi a que deu mais trabalho pra ela, embora também ela tenha falado que ela tava lutando lesionada. Vamos ver como é que vai ser o rematch das duas, e tem que acontecer. E a Jessica Andrade já falou já que ela quer entrar nessa equação aí, e eu quero ver como é que vai ser. E na minha opinião, a Lauren Murphy vai ser a escada pra ela chegar lá. Comenta aqui embaixo quem você acha que vence essa luta. Ou a Lauren Murphy ou a Jessica Andrade. Eu quero saber a sua opinião. Na próxima luta, nós vamos ter a luta também que eu tô muito interessado de ver, que é a luta entre Gilbert Burns Durinho, cara daqui de Niterói, aqui do Rio de Janeiro, gente boa pra caramba, versus Neil Magny, um americano. E na minha opinião, não tem como, Neil Magny é o porteiro da divisão, ele é um wrestler de altíssimo nível, porém, Durinho tem punch, Durinho tem chão pra caramba. O Shimaev não teve coragem de puxão com o Durinho, porque ele sabia que ia dar um ruim muito forte. O Durinho, ele já disputou cinturão. O Durinho, ele perde um pouquinho na envergadura. Ele tem 20 centímetros a menos de envergadura do que o Neil Magny. Mas mesmo assim, ele é um pitbullzinho. Ele vai partir pra cima, não tem medo de pancadaria, não tem medo de trocação franca. E na minha opinião, o jiu-jitsu dele possa intimidar o Neil Magny. O Neil Magny não vai querer trocar chão com ele, vai querer trocar em pé. E o Durinho é bem ágil, então... Pra mim, quem vence essa luta não tem como. É o Gilbert Burns Durinho. Essa luta é no peso meio médio. E na penúltima luta do card principal, nós vamos ter uma luta também que estou muito interessado de ver, que é a quadrilogia, né? A quarta luta entre Davidson Figueiredo versus Brandon Moreno. E, cara, essa luta aí, eu dou o palpite de quem vence é o Davidson, mas tá muito acirrado por um fio de cabelo. As casas de aposta estão vendo praticamente como se fosse 56-54, porque o Moreno, ele é muito brabo. Nas lutas que o Davidson ganhou, ele ganhou por um cabelo, e o Moreno, quando ganhou, tipo assim, com supremacia total. Embora o Davidson, num dos eventos, o Davidson passou mal, e enfim, foi uma série de coisas. E é uma das lutas que eu tô muito doido pra poder assistir, porque vai botar uma pedra definitiva sobre essa história. E o Davidson já deixou bem claro que até que o vídeo aqui no canal aqui, depois você pode dar uma olhadinha na entrevista que ele deu, que essa é a última luta dele na divisão do peso mosca. Ele vencendo ou ele perdendo, ele vai subir de divisão e vai deixar pro Pantoja bater no Brandon Moreno. E eu quero muito que ele deixe a divisão deixando essa surra no Brandon Moreno e abrindo as portas pro nosso amigo Pantoja, que é daqui de Cabo Frio, aqui do lado da minha cidade, para que ele consiga ali chegar junto e também ser o próximo campeão da divisão, beleza?
E então esse é meu palpite. E fechando o card principal, a luta que eu também quero muito assistir, que é a luta entre Glover Teixeira versus Jamahal Hill. Eu não tenho dúvidas nenhuma que quem vence essa luta é o Glover Teixeira. Eu não vejo o Jamahal Hill tendo chão para poder bater de frente com o Glover. O Jamahal Hill tomou um atraso muito forte do Thiago Marreta, não desmerecendo o Marreta, mas o jiu-jitsu existem camadas e níveis e níveis e níveis. E o nível do jiu-jitsu do Glover Teixeira é bem mais alto que o nível do jiu-jitsu do Marreta. Até mesmo porque o Marreta, ele treinou mais a luta em pé, o Muay Thai, o kickbox, aquela coisa toda. Então, o background dele maior, a especialidade da casa do Marreta é a luta em pé, mas mesmo não sendo a luta agarrada, ele conseguiu dar um atraso firme no Jamahal Hill, que tem uma defesa de queda horrível. A defesa de queda dele vai ser botado à prova de fogo contra o Glover Teixeira, mas é aquela coisa também, ele é pegador, um boxeador, ele é bem ágil, mas se ele der um mole, o Glover encurtar, botar no chão, eu acredito que ele não levanta. Ele vai ter que ficar se defendendo o braço, defendendo o pescoço, defendendo a cara, porque o Glover tem um ground and pound dos mais violentos da categoria. Pra mim, acho que mais violento do que o ground and pound dele, só o do Hiri Prohaska, o resto não vejo mais ninguém, que é o ex-campeão que abriu mão do cinturão. Então, na minha opinião, o Glover Teixeira traz o cinturão, deixa o cinturão no Brasil logo, já vai estar aqui mesmo, deixa o cinturão no Brasil, e vamos ter mais um campeão brasileiro. Então é isso aí, esses são os meus palpites, as lutas que eu acredito que vão acontecer, que são os vencedores. Comenta aqui embaixo aqui a sua listagem aqui, o que você acha, quais são as suas expectativas para esse card aqui do UFC 283, lembrando que a luta principal, que as lutas vão comparecer na Band e no Fight Pass. Se você não assinou o Fight Pass, eu te convido a assinar também, que é bem interessante. Lá tem plano. Eu assinei o anual, mas você pode assinar o mensal, testar, ver se te interessa e assinar e continuar. E a Band vai transmitir 12 eventos no ano e esse é um dos 12, beleza? Então é isso aí, meu nome é Davi, esse é o canal Passando na Guarda. Eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like, se inscreva. Faça parte do nosso grupo que está crescendo cada vez mais. Vou deixar aqui na tela outros vídeos que gostaria que você assistisse. Valeu e eu fui.